agradeço muito, que Deus te abençoe por essa generosidade, né? Você, né, quando eu falei com a Fonsina, né? Ela falou assim, nossa, minha irmã vai adorar participar. Eu falei, que bacana, né? E eu percebo que toda semana, sabe, pastora, Deus tem trazido as pessoas, né? Tem nos dado os assuntos e tudo para a honra e glória dele, para que a mensagem seja levada adiante, né? Esse é o nosso maior, essa é a nossa missão, né? No canal Tefilá, para que eu falo que não é sobre nós, né? É sobre o reino, né? Então, que todas as semanas, né? Eu tenho louvado a Deus pelas grandes mensagens, né? E assim, como Deus tem falado conosco. Estou dando aqui uma boa noite. Já estou com a pastora Val. Hoje ela vai fazer uma live conosco de um assunto, né, pastora, que a gente não gosta muito de falar, não é verdade? Mas é um assunto, como nós conversamos, né, um assunto que se faz necessário, né? E, enfim, vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco através da sua vida nesta noite. Eu estou com muita expectativa, estou muito feliz, gratidão, pastor, que Deus te use. Eu vou fazer uma oração agora e logo na sequência eu vou pedir para você se apresentar e eu deixo a palavra contigo, tudo bem? Tudo bem. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio de podermos estar aqui, meditando na tua palavra e podendo ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem a nos revelar através da tua serva. Que ela seja canal nesta noite, que ela seja usada para transmitir verdades do reino, que a cultura dos céus, Pai, nos atinja nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai, para que essa palavra possa cair no nosso coração e gerar frutos, Pai, em o nome de Jesus. Eu te agradeço pela pastora Val. Muito obrigada, Senhor. Amém. Antes de passar a palavra, pastora, só vou dar uma boa noite aqui a todos que estão conosco. Muito obrigada. Só vou lembrar que peço para vocês compartilharem, porque o algoritmo não sabe que esse assunto é relevante, né, pastora? Então, a gente precisa dar uma forcinha. Então, a nossa parte é compartilhar. Então, enviem esse link, porque as pessoas às vezes se esquecem. Então, vai ser bênção, vai ser tremendo poder ouvir o testemunho da pastora e poder meditar sobre este assunto, que é um assunto que eu tenho certeza que seremos abençoados com o testemunho e com esse tema. Amém? Então, pastora Val, por favor, se apresente para nós. Um prazer estar aqui, né? Boa noite a todos que estão aqui, até os que vão ver depois. Boa noite, né? Deus abençoe, é um grande prazer para mim. Meu nome é Valdirene Fonseca, sou pastora, escritora, mãe, né? E sirvo na Instância Paraíso, né? No Ministério Vidas, que é cura e libertação. Mudou muito nesse tempo, né? Nesse período de luto. E para mim é uma bênção estar aqui, né? Eu vou falando, no começo eu vou falar um pouco das fases do luto, eu vou entrando com o meu testemunho. Depois, se alguém quiser fazer uma pergunta, e no final a gente pode responder, né? E aí a gente vai caminhando sobre isso. Amém? Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 1 e 2, diz assim: uma boa reputação vale mais que um perfume caro, e o dia da morte é melhor que o do nascimento. É melhor ir a funerais que ir a festas, afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem. Interessante esse versículo de Eclesiastes, porque nós não estamos preparados para isso. Eu creio que o plano original do Senhor era que não houvesse morte, né? Por isso é tão difícil lidar com a morte. Apesar de sabermos que todos nós vamos passar por isso. Mas você pode observar, Silvana, que é uma coisa que ninguém fala, uma coisa que ninguém gosta, ou até assim, foge do assunto, né? Quase crê em Deus Pai, né? Até É verdade, pastora. que luto, até que essa morte chegue,
nos nossos lares, né? Na nossa família, enfim. Aí nós vamos ter que passar a lidar com essa dor que só quem passa por isso sabe explicar. Eu costumo dizer que é uma dor, que é um aperto no peito constante e falta o ar. Parece que você puxa o ar o tempo todo e não vem o ar. É uma coisa estranha. Só quem passa sabe explicar. Mas a primeira coisa importante de se falar sobre o luto é permitir vivenciar e expressar as suas emoções em relação ao luto. Né? Você expressar, vivenciar ele, porque a maioria quer fugir dele. É uma dor tão insuportável que as pessoas querem fugir dele. Por isso que muitas pessoas vão para droga, vai para remédios controlados. Por quê? Porque a gente quer fugir da dor, porque a dor é insuportável. Mas é muito importante nós, quando passamos pelo luto, vivenciar e expressar através de choro, conversa. Ah, eu não consigo falar, escreve. É muito importante você vivenciar ela, né? E principalmente, Silvana, porque nós somos cristãos, existe aquela cobrança, você precisa ser forte, né? A vida continua. Por incrível que pareça, as pessoas cobram isso da gente. Elas não olham o tamanho da sua dor. Eu entendo que talvez elas queiram nos ajudar, né? Então elas olham e falam, você precisa ser forte, a vida continua. Olha isso, aquilo. Gente, pelo amor de Deus, quando você vê uma pessoa enlutada, não diga isso para elas, porque é horrível. É como se você fosse impedido de sentir dor, de sentir aquela falta imensa. Queridos, eu fui casada há 31 anos, 33 de convivência. Eu e meu marido éramos pastores, então a gente estava o tempo todo junto. E de repente, do nada, a pessoa vai embora. E você tem que aprender a ressignificar a sua vida de uma forma com muita dor, com muita dificuldade. E o cristão, muitas vezes, por ser cristão, ele não pode demonstrar a sua dor, porque ele precisa ser forte. E não é assim, queridos. Deus, ele nos vê como filhos. Ele é um pai e ele nos acolhe, ele sabe do momento da nossa dor. Né? Então, assim, não fale esse tipo. Às vezes é melhor você não falar nada do que você falar esse tipo de coisa. Esse tipo gera no enlutado o desejo sempre de querer fugir daquela dor, né? E a gente sabe, né, pelos estudos, psicólogos e tantas coisas, que existe 5 fases do luto. Não necessariamente essas 5 fases todos vão passar por ela ou tem que passar de forma cronológica. Não. O luto, ele é único. Ele é único para cada pessoa. Cada pessoa passa por um jeito, lida de um jeito, mas a dor, ela é real e eu preciso entender e saber enfrentá-la, porque a gente não pode fugir. Porque senão, eu sempre falo, o luto ele não passa, quem passa por ele somos nós. O luto não passa, é você que passa por ele. Eu conheço pessoas que estão há anos, 10 anos no luto, porque não conseguiu passar por ele. Então, eu convido você, se você está passando por um período de dor, você precisa passar pelo luto, porque ele não passa, é você que passa por ele. E a primeira fase é a negação. A negação, né, quando a pessoa morre, você fica assim, não acredito, não é possível. Por quê? A negação nada mais é do que você tentar fugir daquela dor. Você não quer encarar ela de frente logo no início. E é tão interessante que eu passei por essa fase, né? Quando meu esposo faleceu, eu tinha o tempo todo a sensação que ele iria chegar a qualquer momento. Ou então, durante a noite, eu procurava ele na cama. E aí eu não achava ele, eu ficava na minha mente tentando lembrar aonde ele estaria. Porque sempre meu marido falava assim, olha, amanhã tal lugar, vou sair, vou fazer uma visita, vou sair cedo. Então, quando eu procurava ele na cama e não achava, eu buscava na memória e lembrava, não, ele tá. Então, tá. E ficar procurando, depois ficar tentando achar onde ele. Meu cérebro bota a gente no início. Ele entendeu. Então, assim, eu passei muito por isso. Por essa
negação, né? Aconteceu várias vezes e é tão louco isso, muito louco mesmo, porque quando a minha mente, né? E quando assim o meu marido morreu, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu era pastora de uma igreja, morava aqui em Campos do Jordão. Eu tive que me mudar para São José dos Campos, que era uma cidade assim, aparentemente eu achava que eu não ia voltar mais, né? Devido à palavra que eu tinha recebido antes da morte do meu marido, quando a gente veio para Campos do Jordão. E a minha vida virou de cabeça para baixo. E aí, quando caiu a minha ficha, que o meu marido realmente tinha morrido, olha que coisa louca, isso já fazia o quê? Uns 8 meses que ele tinha falecido. Uns 7 meses. Quando caiu a minha ficha que meu marido realmente tinha morrido e não ia voltar mais, sabe o que eu fiz? Eu passei a máquina no cabelo. A sensação de desespero, de insegurança, sabe, de medo, assim, ela tomou conta, assim, de mim. E a sensação era assim, eu tenho que fazer algo. E aí eu passei a máquina no cabelo. Eu lembro da minha filha falar assim, mãe, passou a máquina no cabelo, melhorou? Eu falei, não. Mas era aquela coisa assim, eu preciso fazer algo, porque realmente ele não vai voltar mais. Foi quando caiu a minha ficha que ele tinha morrido, e já fazia 7 meses que ele tinha morrido. Então a negação, ela é uma coisa muito real, a gente não quer aceitar. O nosso cérebro vai nos sabotando, não, não é possível, não, não é verdade. Daqui a pouco ele vai voltar. É uma coisa louca, gente. A gente sabe, a gente está em plena consciência que a pessoa... A negação, ela é real. A segunda coisa, né? A segunda fase do luto é a raiva. Também passei por ela. Tive muita raiva. Engraçado, né? Porque ainda bem que a Bíblia fala irai-vos, mas não pequeis, né? Então, assim, você pode irar, você pode ficar com raiva, mas você tem que dar um destino para essa raiva. Você tem que trabalhar com essa raiva, colocar ela em algo produtivo, positivo, né? E não ficar estourado, brigando, xingando. Você pode perceber que algumas pessoas que não sabem lidar com a raiva, ela vai se tornar uma pessoa explosiva, vai brigar com todo mundo, porque ela não está sabendo lidar com aquele sentimento, né? Mas a raiva, ela é muito comum no luto. Eu tive muita raiva do meu marido. Eu pensava assim, isso que eu estou resolvendo aqui era ele que fazia, e agora eu tenho que fazer tudo sozinha, né? Então, assim, aquilo gerava uma raiva, e eu tinha até uma fala, né? Que eu falava assim, meu marido tá lá no céu, no bem bom, curtindo Jesus, eu aqui que lute. Eu falava assim, até que Deus, lá mais para baixo eu falo um pouquinho sobre isso, até que Deus um dia me corrigiu em relação a isso. Eu sempre falava, ele tá lá vivendo de bom, e eu aqui que lute agora, né? Então, assim, estava expressando a minha raiva, né, dele não estar aqui. A terceira fase é a barganha. Segundo Kubler-Ross, né, uma pessoa que estudou muito sobre a questão do luto, ele fala que a barganha ela acontece antes da morte, antes da pessoa realmente morrer. É quando a pessoa está muito ruim e ela faz aquelas barganhas. Se o senhor curar o meu marido, eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? Então fica aquela barganha, aquela troca com Deus. Eu não passei por essa fase, mas assim, é muito comum. Eu já ouvi pessoas falando, eu fiz isso, né? Prometi isso, fiz isso, falei aquilo para Deus, que se Deus não levasse, eu ia ser assim, eu ia fazer assado, né? Então é uma parte da barganha, mas eu não passei por ela. A quarta é a depressão. Muito difícil quem não passa por essa fase. Eu tive meus dias de depressão, assim, de não conseguir levantar da cama, de não querer dormir, levantar para tomar banho. Não tive muitos dias assim, porque eu lutei bastante, sabe, Silvana? Não me entreguei, mas teve dias que eu passei por isso. E aí houve em mim uma cobrança. Era como se eu falasse, meu Deus, eu sei quem o Senhor é. O Senhor tem sido tão bom para mim, eu não posso ficar assim, né, e tal. E aí um dia Deus... Eu falei, uau, Deus é perfeito. Eu lembro que ele me abraçou e ele disse, eu entendo a sua dor. Tá tudo bem, sabe? Ele não estava cobrando nada de mim, eu que estava me autocobrando. Então, assim, às vezes a gente sofre dobrado porque a gente aceita a cobrança da nossa mãe. Não, mas eu sei quem Deus é bom, eu não posso ficar assim. A gente pode, Deus entende. E ele me disse exatamente isso. Eu entendo a sua dor. E aquilo me trouxe um alívio, sabe? De ficar me cobrando, porque eu não podia estar aqui, eu tinha que estar fazendo outra coisa. São fases, né? Por isso que sabe que diz que ela vai passar.
não é eterna, né? E a quinta é a aceitação. É quando você entrega para Deus realmente a pessoa que partiu. Ela entrega a pessoa, você entrega a pessoa de coração. Tira ela das suas costas e deixa na mão de Deus. E começa realmente a querer viver a sua vida. Isso não significa que você não vai mais ter saudade. Não. Significa que você não tem mais aquela dor. Por exemplo, essa falta de ar que eu falei no início, esse peso, esse aperto no peito, graças a Deus eu não tenho mais. Mas a saudade, ela vai ficar. Então, às vezes a gente está em algum lugar, a gente lembra, olha, seu pai gostava disso, eu falo para as meninas, seu pai ia amar esse lugar. Então, assim, a saudade, ela vai ficar. E é importante lembrar sempre que o luto, as fases, eu passo por ela. Ela não vai passar. Eu preciso assumir uma responsabilidade, um desejo de passar por tudo isso, né? Eu posso vivenciar, posso, mas eu não posso sentar nela. Eu fico ali anos e anos se eu decidir ficar com dó de mim, porque também é uma coisa que o luto acontece. A autocomiseração. Puxa vida, por que que isso aconteceu comigo? Olha isso, olha o que está acontecendo, e agora, né? A gente começa a ficar com dó da gente, e a autocomiseração, ela toma um lugar que a gente se torna vítima e não sai mais desse lugar. A gente fica sentado ali. Eu lembro muito, né, na questão da autocomiseração, o vitimismo, o se conformar com a situação. Quando Jesus chega lá no tanque de Betesda e fala para aquele coxo lá, 38 anos, ele olha para o coxo e fala, você quer ser curado? Uma pessoa que está 38 anos buscando cura, ele ia falar, claro, eu tô aqui para isso. Por que o senhor acha que eu tô aqui, né? Ele poderia responder isso. Não, ele fala, então, eu tô aqui, mas quando vem alguém, né, tem ninguém para me pôr lá, a pessoa vai primeiro que eu. Ele não responde a pergunta que Jesus fez. Você quer ser curado? Ele tinha que falar, eu quero. Mas aquela situação já tinha se, sabe, feito parte da vida dele. E ele se acomodou ali. O luto e a vitimização, se nós não se esforçar para sair, a gente vai ficar como aquele coxo lá de Betesda. A gente vai ficar sentado, esperando alguém fazer algo por nós, alguém ter dó da gente, porque compaixão, misericórdia é bem diferente de dó. A compaixão, eu me coloco no lugar do outro. O dó, as pessoas têm dó, mas o dó passa. A compaixão não, a compaixão eu me coloco no lugar do outro. E a vitimização nos faz ficar esperando que alguém faça algo por nós. E a gente acha que as pessoas têm esse dever de fazer algo por nós, porque, nossa, eu perdia, né, o meu marido, eu perdi meu filho, perdi... Não, é você que tem que fazer algo por você. Você tem que decidir, você e Deus, com o Senhor. Quando eu enterrei meu marido, eu fui na minha mão, porque os desafios que eu tiver que enfrentar, eu vou, aonde o Senhor me mandar ir, eu irei, porque o Senhor está segurando a minha mão. Eu tenho que ter essa força de entender que esse sentimento de solidão, né, de abandono, é aquele sentimento do inimigo tentando colocar medo e segurança em você, mas você tem que saber, não, o Senhor está aqui. Lembrar toda hora, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, né? Porque eu lembro que a primeira coisa que me veio, né, na mente, né, que me aconteceu quando eu soube da morte do meu marido, é como se tudo ficasse cinza. Muito estranho, mas assim, era como se tudo perdesse a cor. E por alguns instantes, tudo à minha volta ficou em silêncio, sabe? Só a minha mente parece que gritava, mas ninguém ouvia. Só eu mesma ouvia, era uma coisa estranha. Mas eu ouvia nitidamente a minha pergunta, né, no coração. E agora? O que eu vou fazer? Eu fui tomada, né, por um sentimento horrível de medo, de insegurança, de abandono, de desamparo. Como se eu estivesse sozinha no mundo. É uma coisa horrível. E eu costumo dizer, né, que aí eu entendi o significado da aliança e o ministério de uma só carne. Porque eu perdi meu pai, eu perdi a minha mãe. Foi horrível. Mas não se comparou com a dor do meu marido. A sensação que eu tinha realmente era que arrancou um pedaço de mim. Era muito estranho. Eu andava pela rua com a sensação de estar faltando algo, como se todo mundo estivesse percebendo que estava faltando algo em mim, que tinha algo errado em mim.
né? Quando na realidade não estava, mas as pessoas não estavam vendo, mas era essa a sensação que eu tinha. Eu tive essa sensação assim, gente, tiraram um pedaço. É a aliança, né? O ministério é de uma só carne. É necessário, quando uma esposa perde o marido, Silvana, fazer o desligamento de alma, sabe? Se desligar, porque fragmentos de alma vai ficar um com o outro, e essa aliança faz você carregar esse peso e esse buraco dentro de você. Né? E graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer isso, entregar meu marido para o Senhor. Né? Eu fiz isso lá na Estância, para mim foi assim um divisor de águas, né? E aí talvez você possa pensar assim, nossa, mas você não é cristã? Não sabe que Jesus está com você todos os dias? Eu sabia disso. Eu sabia disso. E eu tive que literalmente lutar muito com a minha para ressignificar tudo isso dentro de mim. Era como se eu não tivesse ninguém, né? E aí eu falava, Senhor, eu sei, a sua palavra diz, por que que eu não consigo sentir aqui? Passou uns dias assim, eu lutando, eu lutando. E aí, como que eu fui vencendo? Porque isso não quer dizer que você é fraca ou incrédula. Isso quer dizer que você é humana, feita de sentimentos. E que tudo isso faz parte do luto. Mas uma coisa assim que me ajudou muito e me ajuda até hoje é a declaração da palavra. Às vezes a gente está na igreja há muito tempo e a gente esquece que a gente tem nas mãos uma dinamite, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, sabe, ela é inquestionável, ela é viva e eficaz, como diz a palavra, ela não volta vazia, ela cumpre o efeito pelo qual ela foi, né, designada. Eu tenho essa dinamite, esse poder na minha mão e eu uso um cabo de vassoura. Quando eu uso um cabo de vassoura, quando eu fico só falando das minhas dores do coração, Deus, ele vai ouvir a dor do coração com certeza. Mas quando eu embaso a dor do meu coração com a palavra, o inimigo não tem como entrar. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Ele só venceu com a palavra. O diabo não argumentava. Ele não ficava tentando Jesus o tempo todo. Não, tá com fome, então eu acho que o senhor devia pegar essa pedra, vai ficar um pãozinho, né, fofinho, o senhor tá com fome. Não, ele mudava o assunto. Porque a palavra, ela não tem argumento contra a palavra. Então, uma das coisas que me ajudou muito foi a declaração da palavra. Mesmo quando eu não estava sentindo nada, eu ia na declaração da palavra. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é... Naum 7, assim, é um versículo que eu amo, né? Eu sempre declaro ele, que é: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que em ti se refugiam. Eu sempre falo, Senhor, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu refúgio, o socorro bem presente. Eu ia declarando, declarando a palavra e isso ia fazendo um efeito de dentro para fora. Se você chegar na minha casa, tem um monte de versículo colado na cozinha, tem versículo colado no meu quarto. Eu estou sempre declarando a palavra, porque é a palavra que faz a diferença na nossa vida. Eu sempre falo assim, se eu não tivesse a palavra, eu não estaria onde eu estou hoje em relação ao luto. Né? Eu não sei como eu estaria, né? Porque assim, eu vivi uma vida muito intensa com meu marido. Mas a palavra, ela muda as nossas vidas de fora, ela tem um poder maravilhoso. Foi o que eu fiz, eu declarava a palavra. Tem um livro chamado Orando a Palavra, da pastora Valnice Milhomes, é maravilhoso. Assim, ela juntou, é muito bom, ela juntou várias coisas, né? Em relação à ansiedade, família, juntou vários versículos e ela conta essa oração. Então não tem nada da palavra dela, é só Bíblia. Então, às vezes, a pessoa ainda não sabe como orar a palavra, usa o livro, né? Usa o livro para começar a declarar, cola versículos, porque isso vai fazer uma diferença muito grande nas nossas vidas. E saber que Deus, ele entende a sua dor e ele respeita o seu tempo e o seu momento. Muitas vezes nós achamos que Deus, ele já vai estar lá, né, com uma resposta dura ou algo, né, bravo com a gente, porque a gente tem que sair daquela situação ou porque a gente não pode sofrer. Não, ele entende, ele está sempre pronto para nos, sabe, nos abraçar, nos acolher no momento em que nós estamos. O Senhor, ele não vai nos acusar, muito pelo contrário, ele vai nos abraçar.
é muito comum no luto o sentimento de culpa também, por de repente ficar feliz com alguma coisa. É interessante isso, né? Mas é muito comum a culpa, assim, eu não posso ser feliz, eu não posso sorrir mais, eu não posso me arrumar, eu não posso cuidar de mim, porque eu perdi alguém, né? Meu marido morreu, no meu caso. Não, isso aí é sabe, uma culpa, porque o inimigo, Silvana, ele sempre vai tentar colocar um ponto final na nossa história, igual houve um ponto final aqui na Terra, para o nosso ente querido, houve um ponto final, ele vai tentar colocar um ponto final na nossa história. Só que Deus, ele sempre tem uma vírgula, e ele continua. Ele põe uma vírgula e diz, assim diz o Senhor. Como eu achei que tinha acabado. Era um ponto final, acabou o meu ministério, eu não sabia mais o que eu ia fazer, acabou tudo. E várias palavras eu recebi assim, o Senhor está começando tudo novo. É porque o Senhor, ele não para. E Satanás vai tentar colocar um ponto final na sua história. Nós sabemos que a pessoa está no céu, ela está muito melhor. Eu costumo dizer assim, que talvez a gente tivesse uma forma de ligar ou fazer uma visitinha lá e falar, e aí, Fernando? O nome do meu marido é Fernando. E aí, Fernando, você quer voltar? Claro que ele ia dizer, claro que não, aqui tá ótimo, né? Noção de como o Senhor está. Ele está muito bem, né? A pessoa que partiu, ele está muito bem, ela não vai querer voltar. E Satanás vai colocar um ponto final na sua história dizendo que acabou, que não tem jeito. Mas nós temos que lembrar que o Senhor, ele sempre tem para nós uma vírgula, porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nesses momentos, às vezes, de desespero, eu lembro que uma vez eu falei para Deus que eu estava triste, né? E que eu falei assim, Senhor, o meu marido me deixou desamparada. Eu estava assim num momento muito ruim, né? Porque eu dei entrada no INSS do meu marido, o INSS negou a pensão. Foi quando caiu a minha ficha que ele morreu, o INSS não me deu pensão. Aí, de repente, eu fiquei sem marido, sem pensão, sem casa própria. Eu me senti totalmente desamparada. E eu comecei a falar, Senhor, eu sou uma mulher desamparada. E foi tão lindo, né, que o Senhor falou comigo aqui em Isaías 54. Nesse dia eu tive a sensação que o Senhor estava me dando uma chamada, né? A gente entender que quando nós buscamos a Ele, Ele vai nos responder, Ele vai nos socorrer. E Salmos 37, 24 fala assim, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua destra fiel. Muitas vezes a gente até acha que a gente está prostrado, que a gente está caído, que a gente não tem para onde ir, mas nós temos um Deus que Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos livra, né? Ele nos tira de cativeiros mesmo. Se a gente não trabalhar Ele, a gente vive num cativeiro, a gente vai preso. Quantas pessoas, né, eu já atendi lá na instância, que praticamente foram enterradas junto com a pessoa que partiu. Ela não consegue sair. Mas quando a gente entende aqui em Isaías 54, quando o Senhor diz que Ele nos resgatou, Ele é o nosso marido, né? Ele nos tirou da vergonha, Ele nos acolheu novamente. É isso que tem que gerar vida em nós e a gente entender que está sozinho e que a gente tem um Senhor forte, com mão forte para nos ajudar, nos guiar, nos sustentar no momento da dor. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele é quem é o nosso socorro. E depois disso eu nunca mais falei que eu era uma mulher desamparada, porque nesse dia eu entendi o Senhor falando, como assim? Você é uma mulher desamparada? Eu que te acolhi, né? Eu que te escolhi, você é minha, você é minha filha, eu sou seu marido, né? E hoje, às vezes, as meninas brincam, né? Quando alguma coisa, a situação fica difícil, pede lá pro seu marido, mãe. E assim, quantas experiências tem de entender que o meu marido, ele está aqui, sabe? Ele está presente. Às vezes, um dia uma pessoa falou assim, mas como você não tem medo, né? Porque você não tem nenhuma segurança, você não tem uma pensão, você não tem uma casa própria. E aí eu respondi para ela assim, amanhã realmente eu não sei como vai ser, mas eu sei de uma coisa, o meu marido, o meu pai, tá lá amanhã. E é isso que tem me sustentado. Que o Senhor, Ele tem estado conosco, Ele tem estado com a minha família, dia a dia, sabe? É isso mesmo.
nos sustenta e nos tira da dor. Ela nos faz passar pelo luto, olhando para Ele. Porque se eu olhar a partir de mim, se nós olharmos a partir de nós, nós não vamos dar conta. Verdade. Constância, a partir dele, a partir do que a palavra de Deus diz. Aí você levanta e conquista, e trabalha, e batalha, porque não é a partir de você, não tem nada a ver com a gente, é tudo Ele, é tudo para, né? E é Ele que sustenta, é Ele que faz todas as coisas. E eu tenho vivido isso, né? E como eu disse até num vídeo, eu estou escrevendo um livro sobre essa questão do luto, né? E depois da morte, e não terminei ainda o livro, mas eu tenho escrito, aos poucos eu estou escrevendo, porque é um assunto que ninguém gosta de falar, mas é um assunto necessário. As pessoas falam assim, eu não gosto de ajudar ou falar com alguém que perdeu, porque eu não sei o que vou falar. E é interessante, exatamente. não precisa falar nada, você só pode falar, olha, eu tô aqui. Se você precisar de alguma coisa, olha, eu tô aqui, eu tenho um ombro, né? Eu tenho um ombro para você, e isso faz todo. Eu tenho um ombro, né? Eu não sei o que fazer, mas eu tenho um ombro, um ouvido, né? Às vezes a gente quer falar, a gente quer falar sobre o assunto, lembrar de coisas, e tem pessoas que falam assim, não quero falar sobre isso, né? Não quero ver foto, não quero ver. Tá bem, é a maneira dela, mas uma hora ela vai ter que falar sobre, porque quando eu falo, eu sou curada. A fala, ela tem esse poder de cura. Quando eu falo, quando eu libero, isso cura, isso traz renovo, isso traz, sabe, fecha as feridas. É muito importante a gente ter isso, entender que a gente tem que falar do assunto. É um assunto difícil, ainda mais depois da pandemia, quando muitas pessoas perderam, muitas pessoas, muitas mortes. Aí as pessoas ainda não falam do assunto. Até dentro das igrejas, a questão luto ainda é sabe, um tabu, não se fala muito. E existe também, sabe, Silvano, o luto de pessoas vivas, pessoas que terminam casamento, e ela vive luto, exatamente como se fosse uma morte. E ela precisa entender que tem que passar pela dor da perda. É uma perda. E a gente não sabe, o ser humano ele não foi ensinado a lidar com perda, né? Ele sempre foi ensinado a ganhar, avançar. É verdade. Na nossa cultura, né? Na nossa cultura. Só que às vezes é preciso perder para ganhar, como diz a Bíblia. Muitas vezes a gente perde para ganhar o quê? Nossa, mas eu perdi meu marido, eu tô ganhando o quê? Eu ganhei experiência com o Senhor, eu ganhei mais relacionamento com Ele, sabe? Afinou o nosso relacionamento, a maneira como eu vejo Deus e a maneira como Ele me vê. Tudo isso mudou a partir do luto, a partir de que eu entendi que é Ele por mim. Eu tenho Ele comigo, né? Então, assim, tem uma frase que o pastor ele dizia, você e Deus é a maioria, né? Então, assim, muitas vezes só você e Deus e tá tudo bem, e é isso que você precisa. Entender que Ele está presente muda tudo. Amém? E a Bíblia fala, né, pastora, sobre a questão que o viver, né? O viver é lucro, né? Viver é ganho, morrer é lucro, né? Então, mas eu percebi, sabe, pastora, até nos stories que eu fiz essa semana, né? Falando, né? Divulgando a nossa live, eu percebo que as pessoas têm dificuldade mesmo de conversar sobre esse tema, as pessoas evitam, né? E assim, meu pai sempre fala, né? A fala dele é a seguinte: minha filha, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, né? E nós, como cristãos, né? A gente sabe do nosso futuro, mas eu percebi nessa semana essa dificuldade mesmo, né? É uma coisa que a gente sabe que vai passar, né? Por isso, uma perda, infelizmente, em algum momento da vida, mas a gente evita, né? E tem uma fala assim que eu gosto muito, também está em Eclesiastes, que fala assim: não é como você começa, é como você termina. Pastor, eu falei nesse versículo, hoje eu estava falando desse versículo, olha só que coisa, quando você falou Eclesiastes 7, eu falei Espírito Santo já sinalizando, porque nós estamos falando sobre isso hoje, exatamente esse versículo que você falou, exatamente.
você começa, é como você termina, né? E muitas vezes a gente acha assim, tanto é que Eclesiastes vai falar que é melhor a morte do que o nascimento, porque o que É, você deixa vale muito mais do que, sabe, às vezes como você, a gente vê muito exemplo na Bíblia, por exemplo, Saul começou muito bem, mas terminou verdade. péssimo. Uma Sansão começou tragédia, bem, é. Davi começou mal, mas terminou bem, entendeu? Então não é como você começa, é como você termina. Então a nossa vida é essa busca de falar, Senhor, eu vivo para o Senhor, eu quero te agradar, eu quero servir o Senhor de todo o meu coração, para que um dia eu possa chegar lá e falar, não, foi muito melhor como eu terminei de como eu comecei. E a gente entender que a Sim, nossa vida é uma caminhada de perda, assim. A gente perde muitas coisas ao longo da nossa vida, verdade. mas a gente vai ganhar algo maravilhoso, que é a vida eterna junto com o nosso Pai. E é isso que tem que, sabe, nortear a nossa vida, o nosso coração, saber que eu caminho sim para a vida, Amém, é verdade. a finitude vai chegar um dia. Mas para onde eu vou? Como eu estou, né? Como eu vou chegar lá é que vai fazer a diferença. Então a nossa vida ela tem que estar pautada na palavra. Por isso que eu digo, a declaração da palavra, ela muda a nossa vida, ela molda o nosso caráter, ela molda o meu dia. A palavra, né, em Provérbios 18:21 fala que a palavra está na língua. A morte e a vida está na língua. O que bem a utiliza come do fruto. E muitas vezes a gente, no momento de dor, ao invés de a gente falar coisas boas, a gente começa só a falar coisas ruins, né? A amaldiçoar, a reclamar, a murmurar. Não. Então, coma o fruto da vida. Porque quando eu como também o fruto da morte, eu vou oferecer para alguém. Eu sempre vou oferecer para alguém algo. Então, assim, como você vai terminar, vai fazer toda a diferença. E como você vai pautar a sua vida na palavra, isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, na sua vida, sabe? Em como você vai passar por esse momento difícil que é o luto. É muito importante. Pastora, você perdeu seu esposo com Covid? Foi uma sequela do Covid. O Ah, médico sequela do Covid. isso Ele, faz quanto tempo, pastora? amanhã faz 2 anos e meio. Nossa, recente ainda. Faz 2 anos e meio. O Covid tocou no sangue dele. Então, depois de 8 meses, ele teve uma leucemia mieloide aguda. Foi uma Hum, leucemia muito grave. Em 48 dias, ele faleceu. Desde que descobriu, misericórdia. ele faleceu. Nossa. Ficou todo no hospital. Mas, assim, o que me deixou feliz, assim, é o que eu ouvi depois, né? Os médicos dizendo que ele era muito forte. Uma enfermeira que nem era conhecida nossa, era enfermeira do hospital. No dia do velório, ela estava lá e eu até levei um susto, né? Ela falou assim: não, eu tinha que vir, porque em meio a dores, a problemas, ele estava me evangelizando. Eu nunca vi ele reclamar. Olha, E assim, eu que aprendi bênção. ele, sabe, nesse sentido. Eu lembro que eu perguntava, amor, você tá com medo? Ele falava assim, abatido, mas não desanimado. Ele nunca chegou Amém. para mim, eu não mereço isso daqui, eu trabalhei a vida inteira para Deus, sabe? Ele não fez isso, Uhum, assim. Quando eu quero olha, murmurar, depois eu lembro dessa fala, abatido, mas não desanimado. Em nenhum momento ele reclamou, ele... Tanto é que o áudio que ele mandou pra gente, que eu acho que foi para despedir, ele mandou um áudio assim, levantando a gente, sabe? Falando para minha filha, eu tenho orgulho de você e tal. Ele sempre ele sempre falou coisas boas. Ele nunca falou, olha, eu não tô aguentando mais, eu não aguento isso daqui. Não, né? Então, por isso que eu falo que a nossa palavras, as nossas atitudes, elas falam muito mais. Porque até ele ficou num hospital lá de Freira, e a freira veio me falar: olha, ele está num lugar bom, porque ele foi uma pessoa muito boa. O tempo que eu entrava no quarto, ele estava lendo a Bíblia, né? Isso me ensina e me inspira a não murmurar, verdade. a não murmurar diante da circunstância. Porque a gente sabe que no mundo nós teremos aflições. E muitas vezes o mundo vai nos olhar e falar, mas você é crente, você não pode passar por isso. Né? Eu lembro que Exatamente. morreu e veio uma irmã na minha casa
E ela falou, eu vim aqui porque eu quero que você me fale o que aconteceu, porque ele não podia ter morrido. Como se eu tivesse que ter uma resposta para isso. E eu falei, meu Deus, como assim, né? E aí eu sei que meu marido cumpriu o propósito, a gente não vai entender o motivo, né? Mas tudo tereis Sim, aflições, mas tenha bom é, ânimo, né? A gente é tem que passar verdade, ainda animado, não é reclamando, é murmurando, verdade. porque essa paz, Pastora, desculpa. pode falar. Depois eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de como que foi escrever esse livro sobre essa questão, né? Porque eu acho que isso traz assim muita curiosidade nas pessoas, né? Como que você lida com uma situação dessa e ainda consegue fazer disso não, algo para ajudar outras pessoas? Como eu queria que você falasse um pouquinho desse processo? Tá. Quando ele morreu, eu sempre gostei de ler. Então eu comecei a procurar livros a respeito. Fui em livraria, busquei e não achei. E alguns livros que eu achei, eu não gostei, que eram os livros assim que não tinha nada a ver com aquilo que eu acredito, né? Então assim, eu falei, não, isso não me serve. Eu não achei livros. Eu até achei um que é conversando sobre o luto, que me ajudou um pouco. Eu li um pouco sobre ele. É um livro escrito por, acho que 2 ou 3 psicólogas. E aí eu falei, gente, não tem nada sobre isso. E é um assunto tão importante, tão relevante nesse momento que a gente está passando. E aí começou a vir algumas coisas, né, para me escrever. Uhum, Vídeo, quando eu gravava áudio e tal, para mim não esquecer em alguns momentos. E aconteceu que um dia eu estava tomando um café na casa de uma amiga, o profeta Judá Bertelli, né? Eu não sei se você conhece, mas ele é bem conhecido. Ele falou para mim, ele olhou para mim e disse: dentro de você tem um livro. E aí eu falei, sim, né? Que era a questão do luto. E aí eu ainda uhum. falei, ele falei, mas eu não tenho um nome ainda. E foi ele que disse: ó, o Senhor está me dizendo. E depois da morte, 3 pontinhos. Ele escreveu assim. Aí eu falei, nossa, Que interessante bênção. a morte, né? Uhum. E Que é até o nasceu tema da nossa live. tema da nossa live. Aí nasceu esse livro mesmo no meu coração. Barulho. Foi Uhum. isso, mas nasceu por isso. Porque eu fui procurar sobre o assunto Entendi. e eu não achei. Sabe? Eu falei, Deus, eu preciso fazer algo, né? A gente tem essa mania de querer fazer algo e foi quando Deus começou a colocar no meu coração esse livro. Pastora, eu participei em 22, lá na Lagoinha, daquele seminário das mulheres, Pérola. Uhum. E daí, uma das pastoras, eu não me recordo o nome, ela nos falou daquele vídeo, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Você conhece? Da Ana, é uma médica, Ana Ah, Cláudia Quintana. eu Ai, que comprei, profundo, não é? tá? Eu comprei Que esse livro. profundo. Uhum. Achei, então, tem um vídeo dela no Tex, né? E eu assisti, eu achei assim tremendo, porque ela lida, né, com isso, né, com essa proximidade, né, com os pacientes da morte todos os dias, né? E como a palavra de Deus diz, e como você bem falou, quantas reflexões a gente pode tirar disso? Quantas Verdade. coisas, né? A gente às vezes corre tanto, né? Eu sempre falo, sabe, pastora, nós começamos esse projeto do Tefilar, eu comecei esse projeto como uma ordenança mesmo, algo de Deus, né, para o meu coração, para poder dividir com as pessoas a questão do secreto, a questão da oração. Essa é a grande mensagem, né, do canal. Relacionamento, né? E eu vim, né, de uma realidade de tanta correria, de tanto trabalho, né? Porque todos nós precisamos trabalhar muito e tenho certeza que hoje em dia você pergunta para todo mundo, ninguém tem tempo, né? A vida é corrida para todo mundo, né? Mas eu vim muito de um tempo de aceleração muito grande, de repente eu parei, né? E comecei a buscar em Deus e Deus me deu esse projeto, né? Então, eu penso assim, né? Quando você, né, tem uma situação, né? Um diagnóstico de doença, quando você tem, enfim, se alguém te chegar, né? Chegar e falar, você tem tantos meses ou tantos dias de vida, né? O que realmente vai ser importante, né? O que Uhum. como um pastor fala, quando você está no leito
você está numa cama de hospital, você sabe que você tem poucos dias, restam, o que você vai querer, né? Você vai valorizar o quê? Relacionamento, né? A gente não vai querer os títulos, você não vai querer falar de dinheiro, você vai querer pessoas, né? Estar com as pessoas da sua vida e o relacionamento com Deus, que é tão importante, né? Porque eu gosto muito, pastora, do tema da volta, de falar sobre a volta de Jesus. Mas eu acho tão importante a gente entender que, como o seu esposo, né, foi tão cedo, né, foi chamado tão cedo, ou seja, essa volta, esse encontro nosso com ele pode se dar, a gente nunca sabe, né? Como esse cantor Pedro Henrique, de 30 anos, não é? Então, Então, ele e levanta a aí? mão, faz cara de dor, nada, ele só cai, né? E morre ali. Exatamente. Ele jamais imaginou, né? Deixou a esposa, a filhinha. Então, meu marido falava assim, gente, para morrer basta estar vivo. E é verdade. É verdade. O que conta é como nós vamos estar para encontrar com o nosso Senhor, não é? É isso que conta. Pastora, eu fico assim, no começo estava todo meio atrapalhada a live, porque eu estava preocupada com a questão técnica aqui, mas assim, eu te agradeci no início, eu quero te agradecer novamente, né, por ter compartilhado, né, desse momento de dor e que eu tenho certeza vai ficar gravado e quantas pessoas serão abençoadas com essas palavras que você trouxe, com esses ensinamentos, né, de uma questão que a gente não, como você mesmo falou, né, pontuou, não é uma coisa que a gente, muito comum da gente ouvir, um assunto que a gente evita, mas eu te agradeço muito, né, muito mesmo, Deus te abençoe por isso. Eu gostaria, pastora, que você fizesse uma oração por nós nesse momento, para a gente encerrar essa live. Eu quero agradecer todos que ficaram aqui, os que vão assistir depois, né, pastora? Porque eu vou deixar gravado no YouTube, então, às vezes as pessoas não conseguem, porque estão na igreja com um compromisso também, mas vai ficar gravado no YouTube, você vai poder assistir tudo, e vai ser tremenda essa reflexão. Pastora, amém. Por favor, faça uma oração por nós, para encerrarmos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de falar da Tua palavra, de falar daquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. Pai, a Tua palavra nos assegura que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece. Pai, na autoridade do nome, eu quero declarar, Pai, cada pessoa que está nessa live, cada pessoa que vai ouvir essa live, que ela seja fortalecida na força do seu poder. Pai, que nada, Senhor, possa deixá-los prostrados, muito pelo contrário, entender, levantar os olhos e ver que há um Deus assentado acima do céu, um Deus todo-poderoso, mas um Deus presente, um Pai amoroso, que importa com cada um de nós, um Pai que ouve o nosso clamor. Por isso, Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de tê-lo como Pai, de fazer parte da sua família, porque o que nos une é Cristo e nós te adoramos e te engrandecemos por isso. E eu quero liberar, Senhor, a bênção, Senhor, a bênção, Pai, sobre cada vida que vai ver, que vai ler, que vai ouvir essa live. Pai, que a graça e a paz do Senhor que excede todo entendimento e que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pastora, muito obrigada. Boa noite. E que Deus continue abençoando o seu ministério, viu? E esse livro, assim que você tiver, pastora, por favor, manda, porque eu faço questão de colocar lá nos stories, de divulgar, porque quero ler, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. Vai ser bênção para as nossas vidas. Amém? Obrigada. Deus abençoe. Um beijo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela audiência. Muito obrigada, viu? Amém.